Fala, gente, bom dia, beleza? Eu tô gravando um videozinho aqui pra gente discutir sobre o atual elenco do Santos, né? Sobre como o Santos jogou essa primeira fase do Paulistão aí com o Carille. E que também, cara, eu acho que fazer esses conteúdos assim pro grupo é bem legal, que abre discussão. É legal ouvir a opinião dos outros. Às vezes a gente tem convicção de uma coisa e ouve outra pessoa falando, você fala, puta, realmente o cara tem razão. Fora que se mandar áudio ninguém ouve, né? Porque vai ficar longo. E se mandar textão, ninguém lê, porque é chato. Mas quem quiser ver o videozinho aí, só pra gente brincar um pouquinho, se divertir. Eu vou primeiro falar sobre o time base do Carille no Paulistão. E depois sobre o time que eu escalaria. E sobre algumas peças do elenco aí que eu achei na minha opinião, são peças relevantes, apesar de não estarem tendo muitas oportunidades, beleza? Começar no gol, né, com o João Paulo, acho que incontestável. Apesar do ano passado ter ido muito mal, salvou em algumas partidas e entregou em outras, mas eu acho que o João Paulo é incontestável no gol do Santos, pelo menos por enquanto. Acho que o Brasão tem espaço sim na equipe do Santos, mas no momento não tem como tirar o João Paulo do time. Como o Santos está usando a numeração clássica, vou falar das posições clássicas de cada jogador. Gil como zagueiro central. Para mim, uma grata surpresa. Apesar de eu assistir alguns jogos do Gil ano passado pelo Corinthians, junto com meu cunhado, ele está bem melhor no Santos. Tanto que o meu cunhado falou que o problema do Gil ter saído do Corinthians não foi técnico, nem questão de idade, foi questão financeira mesmo, um salário muito alto, quase R$ 1 milhão. Então ele se adequando ao nível salarial do Santos foi uma grata surpresa para mim. Porque realmente ele não aguenta correr, ele não tem velocidade, mas em compensação, experiência e posicionamento dele são excelentes, cara. Para mim, nós temos uma ótima dupla de zaga, mas o Gil, para mim, tá vindo bem melhor do que o Joaquim, nosso quarto zagueiro. Que para mim é um ótimo zagueiro também, nível um dos melhores do Brasil. Eu acho que às vezes ele se atrapalha na saída de bola, mas em questões de antecipação, cobertura e velocidade, não tem o que discutir. Às vezes ele falha em algumas bolas aéreas, né? Como um gol que nós tomamos acho que do São Paulo, se eu não me engano, que ele pulou e errou a cabeçada sozinho, cara, sozinho. Mas eu acho que o Gil e o Joaquim fazem uma das melhores duplas de zaga, pelo menos do Paulista, né? Vamos para lateral direita, o Aderlan, para mim uma boa surpresa também. Não o conhecia, só pelo que o pessoal falava. Um lateral que realmente não é de atacar, mas que consegue proteger bem seu setor defensivo ali. E tem uma boa saída de bola, apesar de não ser um cara com caguete ofensivo, ele tem uma boa saída de bola, né? Porque no Brasil normalmente o cara só sabe sair tocando a bola se souber atacar. O Aderlan não, o Aderlan dá pra. Por incrível que pareça, ele é um lateral que supriu muito bem nossas necessidades. Na lateral esquerda, Felipe Jonathan. Para mim, sem novidades também, algumas boas partidas dele. Eu gosto dele como lateral esquerdo. Eu gosto muito do Felipe Jonathan, cara. Eu acho ele veloz, rápido, inteligente, bom toque de bola, bom chute. Eu acho que o problema dele é defensivo. E por ele ter esse problema, muitas vezes os times jogam em dobradinha em cima dele. Normalmente o lateral e o ponta ficam em cima do Felipe Jonathan. Ele já não sabe marcar e com dois, então vira aquele auê, né? Aquela bagunça. Aí é uma questão mais do quarto zagueiro e do volante por ali prestar atenção nessas triangulações, porque realmente o Felipe Jonathan vai ficar vendido. Tendo dois jogadores contra. 1 a 1 já é difícil, imagina dois contra ele. Eu acho bem complicado. No meio de campo, para mim, a maior surpresa do Santos na temporada até agora, João Schmidt. É um cara que nós sabíamos que jogou no São Paulo, porque a gente vai procurar informações do cara, não tínhamos informações nenhuma de como ele estava jogando, como que ele estava atuando, principalmente por atuar no Japão, né? Mas, cara, uma grata surpresa. Bom toque de bola, boa marcação, boa antecipação, faz algumas coberturas interessantes, bons passes longos. Eu acho que ele casou muito bem com o Pituca, né? Que para muitos é um xodó. Eu acho ele como um bom jogador. Ele não é um colosso de jogador, não é um jogador que vai resolver partidas,
mas ele é um facilitador, cara. Eu acho que o Pituca ajuda muito o meio de campo. E ainda com o João Schmidt, é uma dupla muito interessante de volantes. Só que eu não vejo nenhum dos dois como primeiro volante. Apesar do João marcar mais do que o Pituca, eu não vejo nenhum dos dois como primeiro volantes. Eu vejo os dois como segundo volantes. E por isso o Santos tem alguns problemas de marcação no meio de campo, mas mais tarde eu vou comentar sobre isso. E na criação de jogadas, quando está bem fisicamente, o Giuliano. Que, cara, pra mim, Giuliano, sem novidade, sempre gostei dele desde a época do Inter. Quando ele estava na Europa, não o acompanhei. Ele voltando pro Brasil, sempre gostei dele. Acho um cara extremamente inteligente, um bom armador, um cara bem criativo. Pra mim, sem novidades. Ele estando bem fisicamente, é um cara que contribui muito pro time. Pena que o problema dele não é nem a idade. O problema dele é a condição física. Ele é um cara que se machuca muito. Então, contar com ele é bem difícil. Aí vamos pro xodó do Carille, né? O Guilherme. Pra mim é uma grata surpresa também. Um cara muito útil. É um Lucas Braga melhorado, mas muito melhorado. Ele é um cara que fecha muito bem as laterais. O corredor, né? Aqui esquerdo. Chega a ajudar muito o Felipe Jonathan. Só que às vezes o que eu percebo, ele volta tanto pra recompor que ele cansa, cara. Aí compromete todo o jogo ofensivo dele. E isso, na minha visão, não é culpa do cara, não é culpa do Guilherme. É culpa do técnico que exige que o cara você volta pra marcar e você corre pra atacar. Cara, é complicado, é difícil. Não dá pra fazer duas funções que exigem muito fisicamente do jogador bem em 90 minutos. Então eu acho que o Guilherme pra mim foi uma boa surpresa, mas peca nessa questão de ter que correr muito pela proposta tática do time. Ah, vamos começar com o centroavante que está tendo mais chances no momento, que é o Morelos. Para mim, um bom jogador, bom. Até agora não demonstrou nada de especial no Santos. Eu vejo que ele tem boa técnica, eu vejo que ele é inteligente assim nas construções das jogadas. Só que vendo o jogo no estádio, eu percebi uma coisa, cara. Ele não é gordo, mano. É o biofísico do cara. Ele é troncudo, mano. Ele parece um toco. Só que a questão é o seguinte: ele não corre, não adianta. Ele não vai correr. Ele não é aquele cara que vai dar um pique de 20 metros. Ele joga no posicionamento. Ele joga bem colocado na área para finalizar. Pode ver que ele perde alguns gols no Santos, mas sempre bem colocado. Então, essa situação de que a torcida chama ele de gordo, porque, mano, ele tem cara de traquinas, mano. Pode ver pela foto que ele tem uma cara redonda, então dá a impressão dele ser gordo. Eu não acho ele gordo, mas eu acho ele extremamente imóvel, vamos falar assim. É um cara que a bola tem que chegar nele. Ele sabe fazer uma boa parede, ele sabe distribuir a bola, mas se você quiser que ele corra atrás da bola, esquece. Não vai ter, não vai conseguir. E o outro, o Pedrinho. Dizem que um pedido do Carille. Cara, eu acho que é um cara de bom drible e só. Toma muitas decisões erradas durante a partida. Eu acho que ele não tem finalização. Cara, eu não sei. Eu não vejo ele com futuro no Santos. Não acho ele bom o suficiente para continuar no Santos. Ele tem um bom drible só. Não deu, eu acho que deu uma assistência só, mas não é algo que me. O Pedrinho não é um jogador que me brilha os olhos, né? Aí, as variações que tivemos normalmente, sempre o Guilherme dificilmente sai do time. Quando ele sai, acontece isso. O Pedrinho vem para a esquerda, que é a posição preferida do Pedrinho. Marcelinho vai para a direita. Esse sim, para mim. Marcelo Teixeira teria que se explicar porque contratou esse cara. Eu não vejo sentido nenhum ter o Marcelinho no time. E não é culpa do Marcelinho, mano. O cara simplesmente não rende, mano. Ele não é jogador pro Santos. Só isso, só isso. Ele pode ser um bom jogador para a Série B, ou talvez não. Ele era reserva de um time da Série B. Eu acho que o Marcelinho nem necessitaria de mais chances. Eu acho que já deu para ver que é fraco tecnicamente pro Santos. Um que eu gosto, mas que é bem contestado pela torcida, Wesley Patati, o nosso Patati, que agora está tentando se chamar só Wesley, né? Ninguém soube falar se era por questões do empresário pediu ou por ele mesmo, mas agora é Wesley.
Puta, eu acho o Patati um bom jogador, mano. Bom jogador mesmo. Eu acho ele inteligente, bom tecnicamente, bom fisicamente. Eu acho que pela idade ele toma algumas decisões erradas, do tipo querer chutar sempre. E ele tem um bom chute, mas, cara, não dá pra querer chutar sempre. Então eu acho que o Wesley Patati deveria treinar um pouquinho mais a essa questão de dar mais assistência até pela posição que ele joga, né, pelas pontas, do que tentar finalizar. Aí vamos falar sobre como eu acho que o Santos poderia jogar com o elenco que tem, porque eu percebo que muitos gols que o Santos toma, eu acho que uns 80% da minha cabeça, eu tô tirando esse número, é bola no meio da área aqui, ó, bem nesse setor aqui, ó, entre João Schmidt, Pituca, Gil e Joaquim, nessa parte aqui. Porque nenhum dos dois é volante de marcação de verdade, primeiro volante. Ah, eles falam que são primeiros volantes. Sim, falam que são primeiros volantes, não significa que sejam os melhores primeiros volantes. Então vamos supor, o que eu faria na minha opinião? Já mudaria para o 4-4-2. Abriria o João Schmidt um pouquinho mais para a direita, o Pituca um pouquinho mais para a esquerda, continuando com a posição de segundo volante. Sacaria um dos pontas, eu tiraria um dos pontas e colocaria o Rincon. Bem aqui, ó. Faria um triângulo, quase um diamante, sei lá. Pro Rincon fechar esse meio da área aqui. Porque o que acontece? Manteria o Morelos, ou até mesmo o Furk, né? No centroavante mais de área mesmo. O Pedrinho não, esquece o Pedrinho na minha opinião. E o Guilherme. Por que o Guilherme? O Guilherme poderia flutuar nas duas pontas, com a aproximação do Giuliano e também do João e do Pituca. Porque o João e o Pituca eles têm qualidade técnica para passar do meio de campo e não só marcar. Eles têm bom passe, boa visão de jogo. Então eles podem dar um passo a mais na hora que o Santos está atacando. Giuliano e o Guilherme se juntarem, porque aqui fazer uma parede, finalização, com a subida dos laterais. Eu acho bem interessante isso daqui. E ainda teríamos Gil e Joaquim muito rápido, e o Rincon também, que não, apesar da idade, não é um jogador lento, protegendo a cabeça de área. Porque o que eu acho, com o João fechando no lado direito, Pituca auxiliando Felipe Jonathan, vamos supor que está sendo atacado. Rincon aqui, ó. Pituca vem e fecha aqui. João Schmidt aqui. E o Juliano fecha aqui. Pode fazer um desenho tático assim, ó. Na hora de se defender, com o Pituca fazendo uma dobradinha com o Felipe Jonathan, para não ficar aquela dobradinha em cima dele. Entendeu? Aí aquele toque de bola que normalmente sempre passa na diagonal, o passe do time adversário, podem ver que é sempre na diagonal. É sempre quando vamos supor que é na escalação depois. Tá o Pituca aqui, o João Schmidt aqui. O passe sempre passa aqui, ó, no meio dos dois volantes do zagueiro. Tendo um Rincon, com um pouquinho de treinamento, na minha visão, fecharia esse buraco aqui, ó, do passe passar por aqui, tá? Essa é a minha visão do que o Santos poderia apresentar para a Série B. Eu não diria agora no Campeonato Paulista, né? Porque já vamos entrar na fase de mata-mata, mas seria bem interessante, na minha visão, ter um time nessa formação do 4-4-2, com o Guilherme podendo flutuar no ataque, assim mesmo com o Giuliano, e o Furk ele é bem inteligente no toque de bola, bem inteligente nos paredões, então acho que seria bem interessante o Furk. Agora eu vou tirar esses caras. Eu vou falar um pouco sobre algumas peças que não jogam no Santos, que talvez fossem interessantes, mas que não estão tendo oportunidades ou simplesmente não vão jogar, né? Deixa eu tirar aqui a galerinha. Vamos começar com o Jair, que muita gente pede para ele ser titular no Santos, só que eu acho assim, gente, o moleque fez uma partida como profissional no Santos. Mas ele jogou bem, foi melhor do que o Messias no único jogo que jogou, tal. Não, concordo, ele foi bem, mas vocês também concordam que é um jogo de profissional. Ele já estourou o joelho e você falar que ele tem que ser titular do Santos com uma dupla de zagueiros como Gil e Joaquim?
Eu acho que o Jair sim tem tudo para ser titular do Santos durante a temporada, mas que agora no momento eu acho que ele tem que ganhar rodagem um pouco, principalmente por causa da lesão. O Rainer para mim é o 12º jogador do Santos. Para mim poderia ser titular tanto na direita como na esquerda. É um ótimo lateral. Não sei como que estava escondido no Coritiba, reserva lá. É uma grata surpresa do scout do Santos, que sugeriu ao Carille, o Carille aceitou. Para mim é uma grata surpresa o Rainer e eu acho que ele pode ser titular e provavelmente será em alguma das laterais. Vamos, cara, aqui o Kevson, muito torcedor não gosta, mas eu acho ele bom para a Série B. Para a Série B. Eu acho que já para o ano que vem, caso nós subirmos, o Kevson já não seja tão interessante. Eu acho que não seria interessante mantermos o Kevson no elenco profissional. Mas eu acho que para uma Série B ele é bem interessante, sim. Não coloquei o Souza, porque o Souza não está no site oficial do Santos, mas para mim, tecnicamente, o Souza é muito melhor do que o Kevson. Tanto em questão de ataque como de toque de bola. Defensivamente, os dois eu acho que segue patrão Santos, tem dificuldades. E aqui um problema, cara, que eu acho um problema enorme no Santos. Jorge e Dodô. Por que eu vejo um problema? O Dodô estava sendo dispensado pelo Santos. Contrataram o Jorge. O Jorge não consegue render fisicamente por causa da contusão no joelho que ele teve. Aí os caras reintegram o Dodô. Só que nós temos o Kevson, Felipe Jonathan, o Souza e o Rainer atuando na esquerda. Muitas vezes o Rainer é titular no lugar do Felipe Jonathan. Então nós temos esses dois laterais esquerda aqui de enfeite no Santos. O Santos, para mim, teria que urgentemente procurar um lugar para eles jogarem. Urgentemente. Eu sei que para eles jogarem não, né? O Jorge é só devolver. O Dodô vai ser mais complicado. Eu acho que é um jogador que não tem mais utilidade. Apesar de eu gostar do jogador, eu acho que é um cara que não tem mais utilidade no Santos. O Sandri, a eterna promessa. O cara que eternamente vai tomar conta no meio de campo e nunca toma. Vive estourado, vive machucado. E eu vejo o futuro para o Sandri, mas não no Santos agora. Põe para rodar, põe para jogar em outro time. Até para fortalecer. E se machucar de novo, espero o contrato vencer e não renova. Para mim é simples assim. Não tem muito o que falar. Infelizmente o Sandri é um cara que se estoura muito e não consegue ter uma sequência de jogos. Apesar de eu gostar dele, ver uma boa capacidade de marcação e de toque de bola, eu acho que a questão de um físico frágil atrapalha muito ele no Santos. Nonato. Para mim é um cara bom para ter no elenco. É um cara que não é nem primeiro volante e nem meia. É um facilitador, tipo Sanches. É um cara box to box, né? De uma área para outra. Só que no esquema que o Carille joga, ele não se enquadra. Então não adianta mantê-lo no elenco. Porque ele é bom, ele teve bons momentos. Teve bons momentos, mas, cara, tira, não adianta. Ele no Santos não vai ter um papel tático relevante. Ele só vai ocupar a vaga de alguém. Casares. Cara, uma grata surpresa para mim. Ele teve bons momentos no futebol brasileiro, mas para mim eu achei que ele só ia vir para encher elenco, mas ele jogando você vê que ele tem noção. Ele pode não ir bem em algumas partidas, mas ele não é mal. Ele começa uma partida com nota 6 e termina com nota 6. Acho bem legal o Casares para manter no elenco. Miguelito, para mim é uma incógnita. Disputou o Torneio da Paz lá no Catar. Não foi bem contra jogadores profissionais. O que eu percebo? Que ele se destaca muito do sub-20 para baixo. Aí ele deita. Ele realmente é muito bom para a idade dele, mas quando ele joga contra profissionais ele não consegue se destacar. Então eu acho que seja interessante a gente colocar o Miguelito para rodar, ganhar experiência em outro time. Vamos ver aqui quem falta agora. O último, William. Cara, o William para mim é complicado falar. Tem jogo que ele joga, que ele entra bem, tem jogo que ele entra sumido. Não dá para questionar a entrega dele. Ele realmente entrega, ele realmente corre. Não dá para falar que ele não corre. Ele corre, mas eu não consegui ver ainda uma função tática muito clara pro William no Santos. Ora ele joga de ponta, ora ele joga aberto, ora ele joga de meia, ora ele joga de centroavante.
Dá muito mais impressão daquele jogador que faz tudo do que aquele jogador que é útil em algo, né? Provavelmente sim, pela idade. O William já foi um excelente jogador. Mas no Santos não sei se seria interessante a gente insistir com ele. Talvez para uma Série B sim, mas para uma Série A, para 2025, não sei se seria interessante o Santos manter o William. Como não seria interessante manter a maioria desses jogadores? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Que eu manteria para a Série A de 2025? Opa! Manteria João Paulo, Joaquim, se ficasse. Se ficasse. Provavelmente não vai ficar, mas manteria. Miquelito não. Cáceres não. William não. Nonato não. Keifzão não. Rainer manteria. Sandri. Não. Não, Jorge. Dodô não. Jair, sim. Aderlan, sim. Felipe Jonathan, sim. João Schmidt, sim. Rincon, sim. Pituca, sim. Giuliano para uma Série A. Compor elenco, sim. Pedrinho, não. Guilherme, sim. Morelos, sim. Furk, sim. Marcelinho, misericórdia. Wesley, não. Ou seja, de todo o nosso elenco, praticamente, nós teríamos que contratar um time reserva para compor um time, para formar um elenco bom para a Série A. Essa é a minha leitura, gente, do elenco do Santos e como ele disputa essa primeira fase do Campeonato Paulista. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas deixa aí suas opiniões ou ouça o vídeo durante o almoço. Beleza, gente? Um beijo, fica com Deus.